O capítulo 20 de Atos dos Apóstolos termina de uma maneira um tanto triste, porque Paulo está então concluindo a sua despedida dos presbíteros ali de Éfeso. E eles se reúnem e choram com Paulo. Paulo se ajoelha e ora com eles. E eles choram e eles se entristecem principalmente pela palavra que o apóstolo Paulo dá a eles, dizendo que eles não veriam mais o seu rosto. Paulo sabia, irmãos, Paulo já tinha revelação do Senhor de tudo o que ia acontecer. O Espírito Santo já havia revelado a ele, ou ia revelando a ele o que ia acontecer, os sofrimentos que ele teria de cidade em cidade. Capítulo 21 de Atos, então, mostra a viagem de volta, ou melhor, a viagem de Paulo a Jerusalém. E ele entra num navio, um navio de carga, e quando eles desembarcam em Tiro, onde o navio deveria deixar uma carga, o versículo 4 diz assim: encontrando os discípulos ali, ficamos com eles 7 dias. Que maravilha! Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos, nos despedindo deles. Era este a sina, era este o desejo de Paulo. Se despediram dos irmãos ali e seguiram em frente. Notem, queridos, que pelo Espírito Santo, aqueles discípulos crentes davam a Paulo a direção, o conselho para ele ir para Jerusalém, porque o Espírito havia revelado a eles também que Paulo iria passar por tribulações. Eu gosto tanto de pensar sobre isso. Deus não é Deus de confusão. Aquilo que Ele fala a mim, fala a você também. É tão importante entender assim, é tão bom saber isso, é tão bom compreender que Ele fala conosco e fala com os outros da mesma maneira. Eu tive uma experiência muito forte, uma vez no Rio de Janeiro. Eu estava de férias, indo para o Espírito Santo, eu e a família, e ali fui visitar uma igreja, e quando eu entrei naquela igreja, naquele templo, o Espírito Santo falou ao meu coração: se prepare, meu filho, porque você vai pregar a palavra aí. E era a primeira vez que eu ia ali, eu não conhecia ninguém. Na verdade, um diácono tinha falado para nós numa livraria de irmos até lá, de fazermos uma visita, e eu fui eu e a Ana apenas. Minha esposa ficou no hotel com a Aline, que era pequena, e chegando lá o Espírito Santo me fala isso, e eu fiquei assim, sem saber, e agora? Eu tenho que pregar, eu tenho a palavra, o que eu faço? O que você faria, meu irmão? O que você faria se Deus tem falado para você num lugar estranho, num lugar diferente, que você vai fazer algo, que você vai pregar a palavra, sendo que há um pastor ali, sendo que há uma direção naquele lugar? Então, pela graça de Deus, foi isso que eu falei. Eu falei: meu Deus, o culto estava rolando, muitos testemunhos, muitas pessoas importantes ali, políticos no culto, e eu falei: meu Deus, se o Senhor quer que eu ministre aí, o pastor que está ali é teu servo, fala também com ele, fala com ele também. E irmãos, foi tão interessante, porque o pastor já tinha feito as devidas apresentações numa igreja Assembleia de Deus, que tem esse costume, e aí ele disse: agora nós vamos ouvir a mensagem da noite, com o nosso pastor que veio de Duque de Caxias, e tudo naquela empolgação, toda a igreja esperando para aquele pastor pregar. Então naquele momento eu falei: bom, eu acho que eu me enganei, vai ver que eu não ouvi a voz de Deus. Mas ele falou: no entanto, antes do pastor de Duque de Caxias pregar, nós queremos ouvir uma palavra do irmão lá de São Paulo, um testemunho desse irmão Narciso que está aqui conosco. E eu fui para lá, irmãos. Eu fui à frente e Deus usou de uma maneira tão gloriosa, foi tão maravilhoso. Havia um testemunho brilhante, de maneira que o fogo caiu naquela igreja. Foi algo tão lindo, tão precioso. E para mim, um testemunho tão lindo, por saber que Deus que fala comigo, fala com outro também. Às vezes as pessoas se apressam tanto, às vezes as pessoas querem tomar posições
no grito, na calada, na rapidez. Deus falou comigo, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Calma, meu filho. Deus falou com Abraão e disse: você vai ter um filho, você vai ser pai. E ele esperou. Passou-se os anos e diz a palavra, ele crendo contra a esperança que iria ser pai, mesmo considerando situações adversas, ele creu em Deus, ele confiou em Deus e esperou. Então a paciência é muito, muito importante. Sabermos que Deus tem falado mesmo conosco é muito importante. E o sofrimento que eu e você temos que sofrer, como dizem um provérbio popular, ninguém sofrerá por nós. Nós vamos passar, todos nós passamos por aflições, por sofrimentos nessa vida. E isso, irmãos, não é segredo para ninguém. Então temos que entender, que compreender essas coisas. Ah, mas o Espírito falou através do irmão que Paulo não deveria ir para Jerusalém, e ele foi teimoso e foi. Irmãos, é tão difícil falar uma palavra assim, sabe? É tão difícil, é tão temerário nós julgarmos o servo de Deus, o apóstolo Paulo, dizendo que ele foi teimoso de seguir porque Deus não chamou ele para lá. Não, amado, lembre-se lá no início que a decisão que ele estava tomando era pelo Espírito Santo de Deus, e também que o Espírito revelava a ele o que ia acontecer, que viria tribulações, que viria sofrimento, viria perseguições. Ele sabia de tudo isso. No entanto, o que ele dizia: eu não em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra o propósito que Deus tem para mim. Deus tem um propósito para minha vida e eu vou até o fim. Então, quando os discípulos, pelo Espírito Santo, aqui em Atos 21, diz para ele: não vá, Paulo, o Espírito Santo tem revelado a nós que você vai sofrer muito. E essa não foi a primeira vez, houve mais outras advertências, mas ele sabia que era o tempo dele ir para Jerusalém, era o momento dele chegar até lá. E eu gosto demais disso. Ele não foi teimoso, ele foi obediente à visão celestial, à direção que Deus estava dando para ele. Assim, eu e você devemos esperar em Deus, sabendo que há um tempo para todas as coisas. E no tempo de Deus, certamente as coisas vão acontecer e Deus fará a sua obra em nós. Amém, meu querido? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas em gratidão a Deus e também, irmãos, interceder por aqueles que sofrem. Há pouco, uma irmãzinha ligando, falando de uma parente, de uma amiga que está entubada na UTI aqui em Mococa. Então, quantas necessidades, irmãos, quantas necessidades nós temos. Minha irmã, pela graça de Deus, se recuperando da Covid, meu futuro genro também, e assim tantos outros, tantos estão nesse mesmo quadro e precisam da nossa ajuda em oração. Vamos clamar a Deus, vamos clamar. Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oh, meu Pai, graças te rendemos, Deus Todo-Poderoso, por nos conceder a bênção de ter a Ti como nosso Senhor, como nosso Salvador. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor é aquele que nos guarda, nos vigia, aquele que não dorme, o guarda de Israel. Eu te louvo, meu Deus, eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pelo Teu Espírito, te agradeço pelos Teus anjos, porque a Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então eu te agradeço por isso, meu Pai. Te agradeço, meu Deus, por esse tempo tão precioso aqui diante de Ti. E eu oro neste momento por aqueles que estão sofrendo. Deus de glória, há muitos que estão hospitalizados, meu Deus, entubados, precisando tanto do auxílio do Senhor. Meu amado Deus, eu oro não apenas por eles, mas pelos seus, meu Pai, pelos seus queridos, pelos seus amados, por aqueles que, meu Deus, estão sofrendo ao ver os seus entes queridos sofrendo. Meu amado Pai, tenha misericórdia, coloca as Tuas mãos e ajuda-nos nesse momento difícil que passamos. Eu te peço, meu Pai, peço que o Senhor conceda-nos a graça de sermos
de termos o discernimento de espírito, de sabermos, meu Pai, termos a sabedoria para compreendermos quando o Senhor realmente está falando, dirigindo, e sermos obedientes a Ti, como foi teu servo Paulo. Eu te peço por isso, meu Pai, eu te agradeço, peço a Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro agora e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida hoje e sempre. Lembre-se, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Por isso, não tenha temor. Amém? Ele é o que nos guarda, o guarda de Israel que está ao nosso lado. Deus te abençoe.